Escuta a voz do bom pastor, em esplendorosa solidão, chama o cordeiro que em temor vaga na densa escuridão. Hoje vem a Jesus ao bom. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Muito bom dia, meus amados irmãos. Bom dia com fé firme, forte e inabalável. Nós lemos no Salmo 91, versículos 9 e 10. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, aleluia. Quando Ele estendeu sua mão para mim, cante, eu era pobre, perdido. Perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. As irmãs cantem, os irmãos, dá graças a Deus porque Ele estendeu sua mão. Estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu
fé firme, forte, inabalável, sob a bênção ou as bênçãos das mãos de Deus que estão estendidas sobre nós, o nosso bom dia a todos. Hoje, nosso bom dia especial é para a irmã Débora Souza e sua família. Ela faz vários comentários em cada culto. E no dia 8/8 ela fez o seguinte comentário: como agradeço a Deus por termos um pastor centrado, posicionado, equilibrado com a palavra de Deus. Oro sempre por ele e por sua família. Que o Senhor, pastor Mauro, viva até a vinda do Senhor. Eu, como ovelha, sou muito agradecida por fazer parte desse ministério glorioso em Anápolis, Goiás. Pois é, estamos em Anápolis, Goiás, Brasil, aqui no centro-oeste, no estado de Goiás, com muita alegria. E, irmã Débora, esse pastor centrado, posicionado, equilibrado com a palavra de Deus, isso não é próprio nosso, isso vem do Senhor, né? O equilíbrio vem do Senhor, é o maior milagre. Foi o maior milagre na vida do nosso profeta, continua sendo o maior milagre hoje. A gente não perder a mente, ter mente sã, com equilíbrio, não perder a razão, né? Não perder a mente é um grande milagre, e conservar-se equilibrado. A palavra de Deus nos equilibra. O Espírito Santo nos equilibra. Agora, me chamou a atenção essa observação aqui. Eu, como ovelha, sou muito agradecida por fazer parte desse ministério glorioso. Isso responsabiliza muito. E quero dizer, irmã Débora e todos os irmãos, não existe nenhum homem glorioso. A irmã não está se referindo ao homem, ao humano, porque não existe, de forma alguma. Agora, glorioso significa coberto de glória, coberto de glória. Glorioso é aquilo que recebe glória, coberto de glória, louvor. Mas a irmã mencionou o ministério. Não existe homem glorioso, mas o ministério é glorioso, sim. O ofício é glorioso. A glória de Deus está no ofício. Ele não reparte sua glória com ninguém, mas a glória de Deus reflete sobre o ofício, sobre Urim e Tumim. Reflete sim. E nunca devemos dar glória a homem algum. O verdadeiro homem de Deus nunca jamais aceita glória de quem quer que seja. Quando João ajoelhou-se aos pés daquele que falava com ele, em Apocalipse, na ilha de Patmos, aquele ser celestial, aquele anjo disse: não faça isso, eu sou teu conservo e de teus irmãos, adora a Deus. Ele não recebeu, ele não aceitou glória. Isso é muito importante. Então, o ministério, sim, é glorioso, sob a glória de Deus. Agora, se você desonra um homem que recebeu de Deus esse glorioso ministério, você desonra a Deus.
Não tem jeito de você desonrar um homem sem desonrar o ofício, o ministério glorioso. Não tem jeito de você honrar o ministério glorioso sem honrar o homem que ocupa este ofício em Deus. Isso faz bem saber disso, faz bem aprender isso. O profeta diz assim: se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício. Porque se você respeita o ofício, você respeita o homem, claro. Se você respeita, reverencia o ofício, automaticamente o homem está sendo reverenciado e respeitado. O homem que ocupa esse ofício em Deus, esta posição em Deus. Se você se põe contra um homem que ocupa em Deus esta posição, você se põe contra Deus por causa das falhas humanas. Por causa das falhas humanas, você não pode se colocar contra um homem que ocupa este ofício em Deus. É humano. Deus errou, o profeta do Senhor diz assim: teria que ser o mais delinquente do que eu para dizer para Deus que ele errou em ter colocado aquele homem no ministério. Teria que ser o mais delinquente do que eu para dizer isso, porque Deus erra. Deus errou. E às vezes eu aplico isso a todos os companheiros, todos. Teria que ser o mais delinquente do que eu para dizer que Deus errou e colocar aquele homem naquela posição no ministério, no 5º de Efésios. Mas eu aplico isso para mim mesmo, para me ajudar. Eu teria que ser o mais delinquente do que eu para dizer que Deus errou e colocar esse homem no ministério. Aponto para mim mesmo. Isso me ajuda. Os anjos atentaram para isso, mas Deus não confiou aos anjos. Os anjos não saberiam exercer misericórdia nem graça com ninguém, porque eles nunca precisaram da misericórdia, eles nunca precisaram da graça. Eles não podem cantar salvos pela graça. Eles foram seres celestiais criados por Deus, a serviço de Deus e a serviço do seu povo aqui na terra. Mas eles não pregariam o evangelho exercendo a misericórdia. Eles não poderiam pregar o evangelho sem ser pai, sem ter filhos, sem ter família, porque não exerceria misericórdia com as famílias. Convém, pois, que o bispo seja marido de uma mulher, seja casado, tenha família, tenha filhos em sujeição e assim por diante. Tenha experiência para saber ajudar as famílias. Hebreus 5, ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus. Chamado. Independentemente de suas falhas humanas, de sua condição humana. Isso não nos dá direito de pecar, praticar pecado voluntariamente. Claro que não. Ninguém está entendendo assim, né? Falha é uma coisa, prática de pecado é outra. Agora, os anjos atentaram para isso. Eles queriam estar aqui, pregando isso aqui, mas eles não podem. Eles não podem nem falar Jesus salva. Não. Quando Cornélio orou, sinceramente, Deus mandou um anjo lá, em resposta da oração dele, Atos capítulo 10. E o anjo chegou e disse: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas foram ouvidas. E eu vim. Eu vim para te dizer o que você deve fazer. Ele não disse: você deve aceitar Jesus como seu Salvador. Não, ele não podia falar isso. Sabe o que o anjo fez? Sabe, né? Diz: manda mensageiros a Jope buscar Pedro. Pedro é que vai falar para você o que você deve fazer. Viu? Deus, o anjo de Deus, respeitando o glorioso ministério,
que estava sobre Pedro. Aquilo cabia a Pedro, não cabia ao anjo. O anjo foi enviado, trouxe a resposta para ele. Chama Pedro, a resposta é essa. Chama Pedro. Está na casa de um Simão, um curtidor, não estava em seminário não. Estava numa casa de um curtidor de couro lá, às vezes até mal cheiroso, né? Chama ele que ele vai te falar o que você deve fazer. Pedro veio e falou. E Cornélio e toda sua casa, toda sua família foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10 foi o que Pedro mandou eles fazer. Pedro errou, então o anjo também teria errado. Primeiro Deus errou e ter mandado o anjo lá. O anjo teria errado de ter falado para Cornélio buscar Pedro. Deus não erra. Deus não sabia o que Pedro ia ensinar para eles, para Cornélio. E eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. Se Pedro errou, então Deus errou primeiro. Em ter mandado um anjo errado também lá. Deus não errou. Deus não erra em seus cálculos. Deus não erra em seus propósitos. Deus não tem que voltar atrás. Deus não tem que pedir perdão. Deus não tem que reparar alguma coisa que falou. Agora, deixa eu repetir. Se você se põe contra um homem que ocupa em Deus esta posição, este glorioso ministério, você se põe contra Deus. Isso é duro demais. Ficar contra quem Deus está a favor, contra quem Deus perdoou, contra quem Deus não imputou o pecado, arrependeu e assim por diante. Você ficar contra quem Deus está a favor é muito perigoso. Assim como você não pode ficar a favor, andar junto, comer junto com quem Deus está contra. Você lê a Bíblia e pensa assim, de que lado eu estaria lá no tempo de Esaú e Jacó? Pela razão, você ficaria ao lado de Esaú. Ficaria contra Jacó. Você ficaria ao lado de quem Deus aborreceu desde o nascimento, ficaria contra quem Deus amou desde o ventre da mãe. Eram irmãos, nasceram do mesmo ventre. Pela razão, pela lógica, você ficaria contra quem Deus estava a favor desde o ventre da mãe. Pela lógica, você ficaria a favor de quem Deus estava contra desde o ventre da mãe. E ficaria contra quem Deus estava a favor. Então, sabe melhor o que nós fazemos, irmão? Não ficar contra ninguém. Para quê? Eu ganho o que com isso? Você ganha o que com isso? Ficar contra. Estou contra, eu não concordo. Esse não concordo não é coisa boa para eleito, não. Melhor falar assim, eu não entendo. Mas não vou discutir, não entendo. Esse negócio de eu não concordo, a gente não pode confiar muito em quem diz isso, não. Pode observar que não vai muito longe. Um dia, mais cedo ou mais tarde, se vai. E às vezes, quanto mais tempo demora para ir, depois o estrago é maior. Quando começa, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com isso. Cuidado para você não concordar com uma coisa que Deus concorda. Tá certo? Cuidado. Você não consegue ofender um homem que exerce este ofício glorioso, este ministério glorioso, sem ofender o ofício que ele ocupa. Tem que repetir, sim. Você não consegue ofender um homem que exerce esse ofício sem ofender o ofício que ele ocupa em Deus. Deixa com Deus se esse homem perder seu ofício, se esse homem passar por cima de seu próprio ofício, não respeitar seu ofício, deixa que Deus vai tratar com ele. Existe muito isso hoje. Pessoas exercendo ofício sem ter ofício mais. Deus já tirou, já removeu
o seu castiçal e continua cobrando respeito. Na verdade, um homem que ocupa esse glorioso ministério não cobra respeito, não cobra reverência, não cobra não cobra consideração, ele goza disso, ele não tem que ficar cobrando não. Se um homem ocupa essa posição e já perdeu o ofício, deixa isso com Deus. Deixa isso com Deus. Deus é que vai, Deus sabe o que fazer. A gente não perde em continuar respeitando e honrando e orando. Orando por Ele. Já que a gente não tem esse discernimento de espírito, como precisava ter, o melhor que a gente faz é não se pôr contra ninguém. Irmã, não se põe contra outra não, irmã. Cantora, não se põe contra outra cantora não, irmã. Ela ocupa um ofício em Deus. Cantor, músicos, diáconos. Ninguém se põe um contra o outro na igreja, não. Para quê? Você ganha o que com isso? O que você ganha com isso? Você só perde. Eu não fico contra ninguém. É claro que há casos que andar junto é outra coisa, comer junto é outra coisa, mas ficar contra eu não preciso ficar. Eu posso até discordar, mas eu não fico contra. Fico calado. Deixo com Deus. O certo é na igreja ninguém ficar contra ninguém, para não correr o risco de ficar contra quem Deus está a favor. Contra quem já se arrependeu, já acertou, já se redimiu daquela culpa. Agora você vai ficar carregando isso pelo resto da vida. Pelo resto da vida vai continuar culpando uma coisa que Deus perdoou. Você sabe que ele errou, que ela errou, mas você não viu o arrependimento dele, o arrependimento dela. E se ela não se arrependeu, ele não se arrependeu, é ele e Deus. Eu continuo respeitando. Eu não tenho nada a ver com isso. Mal estou dando conta de mim, vou ficar me ocupando com a vida dos outros. É isso mesmo, irmã Débora. Oro sempre por ele e por sua família. Que o senhor, pastor Mauro, viva até a vinda do Senhor. Amém, irmã. Tá bom, né? Até a vinda do Senhor tá bom demais. Depois é vida eterna. Eu, como ovelha, sou muito agradecida por fazer parte desse ministério glorioso. Não deste homem glorioso, mas deste ministério glorioso. Esse homem está rodeado de fraquezas. Hebreus 5. Amém. Pois é, meu irmão. O seu comentário, o seu destaque pode ser tema de um culto doméstico aqui. Isso é muito bom, a gente ouvir a avaliação dos irmãos que nos acompanham. Senhor, abençoe a irmã Débora com sua família e todas as famílias da fé. Essa observação desta amada irmã ajudou todo mundo que ouviu este culto, todo mundo que ouviu. É uma grande verdade, verdade inquestionável, inquestionável. Essa verdade abençoa a nossa casa, abençoa a sua casa, tira da sua casa as enfermidades. Esta verdade te liberta, essa verdade te livra de todos os males deste dia. Tenha alegria, tenha saúde, porque é no poderoso e infalível nome de Jesus Cristo que nós oramos e suplicamos. Amém, amém. Muito obrigado pela sua companhia, por participarmos juntos desta mesa, deste alimento, deste evangelho glorioso. Fiquem com Deus. Vamos combinar de estarmos juntos amanhã de novo aqui, com mais uma porção deste alimento. Fiquem com Deus, um abraço a todos, vamos embora, mas amanhã a gente volta. Deus os abençoe. Jesus,